apresentar ao nosso Senhor e Pai as nossas necessidades, apresentar ao nosso Senhor e Pai a programação de hoje, esse culto que encerra uma série de 3 pregações. Nós falamos sobre sonho, pesadelo, e hoje nós vamos falar sobre revelações. Mas antes vamos orar, antes vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, santo, justo e poderoso Senhor da glória, Deus maravilhoso e tremendo, nós agradecemos o Senhor, glorificamos o Senhor, adoramos o Senhor e pedimos que o Senhor nos guarde, nos sustente, nos fortaleça. Pedimos que o Senhor esteja conosco em todos os momentos das nossas vidas, nos livrando do mal, principalmente da mentira, nos fazendo entender aquilo que é pecado e que nós venhamos a nos arrepender imediatamente e buscar o seu perdão. Peço, ó Paizinho querido, a Deus Todo-Poderoso, que pela Tua compaixão, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor nos dê o entendimento, a sabedoria para fecharmos esta série de 3 pregações, né? Cuida de nós, ó Deus, e livra-nos do mal. Esta é, Senhor, a minha oração, de honra, louvor, glória e gratidão, no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, vamos lá, né? Vamos trabalhar aqui. Falamos esta semana, segunda-feira, nós falamos sobre sonhos. Ontem, terça, nós abordamos sobre pesadelos. E hoje nós vamos falar sobre revelações. Tem gente que gosta de revelação, né? Tem gente até que acredita em revelação. Eu acredito em revelação bíblica, aquilo que está na Bíblia. Fora da Bíblia, não creio, porque a gente vê as revelações que a Bíblia traz. Elas são revelações para o cristianismo. Quando do Velho Testamento, elas são revelações que constam da Bíblia, então tinham um motivo específico, né? Deus não é fofoqueiro, eu costumo sempre dizer isso. Deus não fica falando da vida de um, do outro. Deus não fica revelando a vida de um para o outro falar. Deus não é fofoqueiro. Fofoqueiro é o homem, né? E tem gente que acredita, né? Eu não acredito. Não adianta, não acredito. Essa história de, olha, Deus mandou te dizer, eu estava passando aqui, Deus me fez entrar aqui. Eu não acredito nessa história. Não, sinceramente, eu não acredito, né? Mas vamos ler a Bíblia, porque nós estamos usando a mesma passagem bíblica para falar deste assunto: sonhos, pesadelos e revelações. Nós estamos aqui em Hebreus capítulo 6, versículos do 4 ao 8. Então convido você, se você puder,
Leia comigo. Se você não puder ler, ouça. Eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Hebreus, capítulo 6, versículos do 4 ao 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados... Deixa eu ver se eu estou lendo certo aqui mesmo. Não é aqui não. Perdão, irmãos, me desculpem. É que eu respondi uma pergunta de uma irmã aqui em Hebreus capítulo 6, versículo do 4 ao 8. E a Bíblia ficou aberta aqui. Na verdade, a passagem que nós estamos usando é 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 3 ao 8. Me desculpem. 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 3 ao 8. Corrigido, vamos à leitura. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Bom, hoje nós vamos falar de revelações. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai encontrar na Bíblia Sagrada dois tipos de revelações. Aquilo que a gente vai chamar, não sou eu que chamo, isso já foi convencionado. As revelações gerais e aquilo que se chama de revelação especial. Então, quando você estuda a Bíblia, você vai encontrar nela dois tipos de revelações. A revelação geral e a revelação especial. Revelação geral e revelação especial são as duas formas que Deus tem escolhido para se revelar à humanidade. Deus não se revela a animais. Deus não se revela ao vegetal. Deus não se revela ao mineral. Deus se revela à humanidade. É assim que Deus age. A revelação, chamada de geral,
se refere às verdades de Deus que a gente pode aprender observando, vendo ou através da natureza. Quando eu vejo, por exemplo, só para você entender o que é uma revelação geral. Quando a gente vê o pôr do sol, o nascer do sol, quando a gente vê o mar, as ondas do mar, quando a gente vê as montanhas, a gente vê que há uma beleza, há uma grandeza, Não sei se você já teve oportunidade, irmão e irmã, de estar em alto mar e ver a força que tem as águas do mar, dos oceanos. Aí a gente vê, se aquilo tudo é muito forte, é muito poderoso, imagina quem criou aquilo, quem sustenta, quem mantém aquilo. Isto revela o poder, a graça, a compaixão e a misericórdia de Deus através da natureza. Quando a gente vê um pequeno passarinhozinho cuidando dos seus filhotes, se alimentando, a gente vê a grandeza de Deus. E aí, Deus se revela através de algo que a gente chama de revelação geral. Mas existe também a revelação especial na Bíblia Sagrada. A Bíblia fala da revelação geral. E a Bíblia também nos traz revelações especiais que se referem a verdades que a gente vai aprender de Deus através daquilo que é supernatural ou sobrenatural. A revelação geral, ela é natural. Mas existem as revelações que estão acima do natural. Aí nós precisamos do temor, da fé, para entender, para compreender. Um exemplo para você de revelação geral, só um exemplo. Se abrir aí no Salmo 19, versos do 1 ao 4, deixa eu explicar algo para você. Se você não quiser, tudo bem, joga fora isso. O livro dos Salmos não é em versículos, são em versos. Porque o livro dos Salmos, assim como Cantares, são poemas, poesias, letras de músicas, então são versos, tá? Não são versículos. Salmo 19, versos do 1 ao 4, um exemplo do que é uma revelação geral. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz.
e as suas palavras até aos confins do mundo. Isso é uma revelação geral. Está falando da grandeza, que um dia tem uma noite no meio e depois segue-se outro dia. Um dia não combina com outro dia o que vai acontecer e acontece. Uma noite não chama outra noite, mas ela vem. Isso é uma revelação geral que mostra a ordem de Deus no nosso sistema solar, né, no universo. Mostra o poder de Deus, que pode ser visto de maneira clara quando a gente observa o universo. Hoje o homem não tem mais tempo de observar o universo, observar a natureza. O sujeito que se dedica a observar a natureza, ele morre de fome. Ele é chamado de vagabundo, porque não dá mais tempo. Mas lá estão as revelações gerais de Deus, né? Fala da criação e fala esta passagem deste Salmo 19, versos 1, 2, 3, 4, fala da maravilha da criação e fala da existência de um Criador poderoso e glorioso. Isso é uma revelação geral. Você quer ver um outro exemplo de uma revelação geral? É importante você saber isso, porque quando você... É isso que nós lemos aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 3 ao 8. Você tem que unir uma coisa de Deus a outra, né? Por isso, vós mesmos, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Olha aí, reúna, junte com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. São as coisas, tá vendo? Vai lendo aí. São as coisas que você precisa ter para você ser um homem de Deus, uma mulher temente a Deus. Então, tudo isso que você lê aqui, ó, diligência, fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, essas coisas precisam estar em você para você ser verdadeiramente um cristão. Não adianta só ter conhecimento, não adianta só ter amor, não adianta só ter fé, porque aí a sua fé vai ser uma fé manipulada. Se você não tem conhecimento, você só tem fé, manipulam a sua fé. Fazem você crer em coisas que não são verdadeiras, que não são verídicas. Olha aqui o que essa passagem diz. Na minha Bíblia, antes do versículo 3, 2 Pedro 1, antes de iniciar o versículo 3, tem um subtítulo que diz assim: a prática progressiva das graças cristãs e seus resultados. Então, o que eu estou trazendo para você hoje? O que eu trouxe segunda, ontem e hoje sobre sonhos, pesadelos e revelações? Estou trazendo aqui para você conhecimento, para que ninguém te engane, para que ninguém te enrole, para que a sua fé não seja uma fé, desculpa o termo, me perdoe, mas uma fé abobalhada. Tem gente que tem fé
Às vezes eu não quero falar as coisas, mas eu noto que se faz necessário falar. Tem gente que tem fé em comprovante de depósito. Nós temos fé em Cristo, na palavra de Cristo, naquilo que Cristo nos ensina através da tua santa palavra. Por causa disso que nós buscamos o conhecimento e aliamos o conhecimento à fé, à perseverança, à virtude, ao domínio próprio, à piedade, ao amor. Por causa disso que eu estou passando essas coisas para vocês. Mas um outro exemplo de revelação geral, meu irmão, minha irmã, e você que me ouve, está aqui na carta aos Romanos. Porque às vezes a gente lê as coisas da Bíblia, né? Mas não tem esse conhecimento de que aquilo é uma revelação de Deus. Então, Romanos capítulo 1, versículo 20, se você puder abrir sua Bíblia aí, né? Romanos 1, 20. Vai mostrar para você uma revelação geral de Deus. Olha aqui. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Uma revelação geral de Deus. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, o Salmo 19, assim como Romanos 1,20, ensina que o poder eterno de Deus e a natureza divina de Deus claramente se reconhecem e são percebidos pelo que foi criado. Nós fomos criados. E não há desculpa nenhuma para negar esse fato. Ah, mas eu cria no sol. Não. É reconhecido pela criatura. E como nós cremos que as Escrituras não mentem, a revelação de Deus a todas as pessoas, em todos os momentos, em todos os lugares, prova que Deus existe e que Ele é inteligente, poderoso e transcendente. Então, olha como é importante você saber o que é uma revelação geral. E a Bíblia está cheia de revelações gerais. Por causa disso que revelação é só bíblica. Revelação que não é bíblica é falsa. Porque ou ela é uma revelação geral, ou ela é uma revelação especial. E eu trouxe para vocês o que é uma revelação geral. O que é uma revelação geral? Vamos trocar isso em miúdos, né? Revelação geral é tudo aquilo que fala da existência de Deus, que fala da inteligência, do poder e da transcendência de Deus, e que qualquer ser criado por Deus, estou me referindo ao ser humano, né, pode ser notado. A pessoa pode não querer,
Ela pode querer até dar um outro nome, mas a Bíblia trata isso como revelação geral. Ela pode até, na teimosia, na insubordinação, dizer que isso foi obra do acaso. Mas você acha que o acaso ia criar o Mário? Você acha que o acaso ia criar a irmã Lena, a irmã Guida, a irmã Elis? Claro que não. Óbvio que não. Nós não estamos tratando de Deus por acaso. Por causa disso que não existe o acaso. Jesus não nasceu por acaso. Cristo não morreu na cruz por acaso. Por causa disso que o acaso não existe. Tudo tem um motivo da parte de Deus, porque Deus é inteligente. E o que nos revela a inteligência de Deus são as revelações gerais do próprio Deus. O que nos revela o poder de Deus, você viu que nós estamos falando aqui, né, do poder de Deus que pode ser visto a qualquer hora, a qualquer instante. Quando você pega um grãozinho de feijão, joga na terra, daqui 5, 6, 7 dias você volta lá, já tem um galinho. Isso não é acaso. Não é acaso. Não tem como uma pessoa um pouco capaz dizer que isso é acaso. Agora nós vamos falar. Então, irmão José Geraldo, o irmão está escrevendo assim: 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 diz: quando vos juntar, cada um tem revelação. Sim, está certo, mas não está dizendo tem nova revelação, tá? Está dizendo cada um tem uma nova revelação? Não, cada um tem revelação. Eu estou trazendo revelação para vocês hoje, mas é nova? Não, ela é bíblica. O que acontece é que as pessoas querem trazer novas revelações que não fazem parte da Bíblia. Entendeu, irmão? Não está escrito cada um tem uma nova revelação. Cada um tem revelação. A pessoa pode estar lendo a Bíblia e, olha que coisa maravilhosa, eu vou levar para os meus irmãos. É isto que está dizendo, irmão. Não está escrito que as pessoas têm novas revelações. Irmão, em nome de Jesus, irmão, pelo amor de Deus, irmão, leia a Bíblia. Se existirem novas revelações, então nós temos que continuar a escrevê-las na Bíblia Sagrada. Será que é difícil você entender isso, irmão José Geraldo Reis? A Bíblia mesmo diz que ela está encerrada, que ela está fechada, que ela está completa. Se eu tenho uma nova revelação, eu tenho que colocar ela na Bíblia. Não é difícil entender isso. Então, 1 Coríntios 14, 26 está correto. Você vai ler a Bíblia e você vai encontrar na Bíblia revelações gerais e especiais. E você fica tão extasiado que você quer levar isso para outras pessoas. Mas não são novas. Elas estão lá. Você, com a sua insistência, com a sua perseverança, você vai descobrindo, entendendo,
compreendendo, e você vai levar para outras pessoas que, sim ou não, já poderiam ter visto, ou não entenderem e vão entender a partir desse momento que você fala e explica sobre elas. Entendeu? Não adianta você querer ficar buscando, eu estou pregando, você quer buscar coisas para contradizer o que eu estou pregando, irmão. Pelo amor de Deus. Por favor, irmão, não perca o seu tempo. Você acha que eu venho aqui sem antes estudar, sem saber o que eu estou pregando? Já falei isso. Você está perdendo tempo, irmão. Cresça. Você e outras pessoas que têm este costume anticristão. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Aceite, irmão, um novo conhecimento contido na Bíblia Sagrada. Aceite, irmão. Senão, você não vai perseverar. Você não vai adquirir conhecimento, irmão. Já falei isso várias vezes para você. Todas as vezes que você está me ouvindo e eu estou pregando, você quer contrapor o que eu estou falando. Na sua cabeça, eu venho aqui e começo a falar. Eu não estudo, irmão, quero dizer para você, ó, está tudo aqui montadinho que eu vou falar, olha, o que eu já falei, está tudo aqui, ó. Irmão, não perca tempo. Se você não gosta da programação, não ouça. Não perca tempo ouvindo. Se você gosta, cresça então na graça e no conhecimento do Senhor. E não me faça perder mais tempo, né, me dirigindo a você, quando você quer simplesmente tumultuar. Mas eu quero crer que você tumultua porque você não conhece a Bíblia. Então, a minha indicação para você é: leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Revelação especial é uma maneira que Deus escolheu, né? Já falamos um pouco sobre a revelação geral. Agora nós vamos falar sobre a revelação especial. Revelação geral e especial são duas qualificações que quem estuda a Bíblia dá. Você não vai encontrar na Bíblia, isto é uma revelação geral. Você não vai encontrar isso, né? A gente qualifica para ficar mais fácil para estudar, tá? Então, revelação especial é uma maneira que Deus escolheu para se mostrar, para se revelar, para se tornar conhecido através de meios supernaturais ou sobrenaturais ou meios milagrosos. Você vê que nas revelações gerais não há milagre. Agora, nas revelações especiais, acontecem os milagres. São as aparições físicas de Deus, que são as teofanias, os sonhos, que nós falamos na segunda, as visões que nós falamos na segunda, e são também, ou melhor, e é também, a palavra escrita de Deus. A palavra, a Bíblia, é uma revelação especial de Deus. Porque ela transforma, ela muda vidas. E a maior das revelações especiais de Deus, a mais importante, eu diria, é o próprio Senhor Jesus Cristo.
a Bíblia mostra vários registros, a Bíblia registra várias vezes Deus aparecendo de forma física. Por exemplo, isso é uma revelação especial. Lá em Gênesis 3:8 é Deus aparecendo. Êxodo capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Estou só citando algumas, né? A Bíblia registra Deus falando com pessoas através de sonho. Por um motivo muito específico. Tanto é que é específico que está na Bíblia. Gênesis 28:12. 1 dos Reis, capítulo 3, versículo 5. Daniel, no capítulo 2, consta da Bíblia, ó. Visões, Deus dando visões a pessoas. Ezequiel, capítulo 8, versículos 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 2, 12, versículos do 1 ao 7. Então, a Bíblia nada mais é, meu irmão, minha irmã, do que uma parte importantíssima da revelação de Deus, que é a palavra dele. A Bíblia é uma revelação de Deus, é a palavra dele. E a Bíblia é uma forma de revelação especial. Por quê? Porque através de um processo milagroso de Deus, Deus guia os autores da Bíblia a escreverem, a registrarem de maneira correta a mensagem dele para a humanidade. Você vê que todos falam a mesma coisa. Ou que já tentaram achar defeito na Bíblia, achar falha na Bíblia, ninguém consegue. E Deus usou pessoas diferentes, em épocas diferentes, lugares diferentes, estilos de escrever diferente, personalidade diferente para escrever a mesma coisa. Por causa disso que se diz que a palavra de Deus é viva e ativa. Hebreus 4:12. É uma revelação especial. A palavra de Deus é inspirada, é útil, é suficiente, 2 Timóteo 3:16-17. E a palavra de Deus diz a verdade sobre o próprio Deus. Porque o transmitir oral, né, só falando, não é de muita confiabilidade. Por causa disso que Deus fez questão de que a palavra dele fosse escrita. Deus também sabia que os sonhos e as visões poderiam ser mal interpretadas. E as lembranças dos sonhos distorcidas. Por causa disso que ele levou pessoas a escreverem. Porque no momento que a pessoa estava escrevendo sobre o sonho, Deus estava inspirando aquela pessoa para não fugir da verdade. Quando a pessoa estava escrevendo sobre uma visão, Deus inspira aquela pessoa para não fugir da verdade. Por causa disso que vale o que está escrito. Porque o que está escrito não foge da verdade. Porque tem a direção, tem a guia do próprio Deus. E por causa disso que é chamado de revelação especial. E Deus se revela de forma suprema através da pessoa de Cristo, quando Deus se torna um ser humano. João 1, do 1 ao 14. E Hebreus capítulo 1, versículos do 1 ao 3, deixa isso muito claro. Só não entende quem não quer. A gente não pode falar de uma parte da Bíblia sem esquecer as outras partes. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículos do 1 ao 3.
havendo Deus falado outrora de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ora, você não quer entender? Não posso fazer nada, mas que está na Bíblia, está. E Jesus veio para nos providenciar a salvação ao se humilhar com morte na cruz. Jesus é a revelação especial mais suprema do Senhor Deus. Vamos orar porque chegou ao fim, não dá mais tempo. Queria falar mais, mas não tem coisas ainda para serem ditas, mas o nosso tempo acabou. Vamos orar. Querido Santo e Poderoso Senhor, nós te agradecemos e te glorificamos pela bondade do Senhor em nos ensinar a verdade, em nos levar a entender e a compreender sobre as revelações do Senhor. Bendito és tu, Santo e poderoso Deus, louvado seja o Senhor. Livra-nos, ó Pai, do mal, principalmente da mentira. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos, compreendermos, vivermos e obedecermos a verdade. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.